Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre esse livro incrível chamado As Bruxas, Intriga, Traição e Histeria em Salem, da escritora Stacy Schiff, que inclusive comprei um livro recentemente dela e já estou louca para ler tudo que essa mulher já escreveu, porque esse livro é fantástico. Se você se interessa pelo tema, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre a história dos Estados Unidos, tendo em vista que Salem foi um marco para essa nação, para a construção do que a gente conhece, né, como América, sem dúvida esse livro aqui é um prato cheio. Bom, então vamos começar, né? Tudo ali vai se passar em 1692, mas é claro que a escritora volta um pouco no tempo para contar rapidamente essa formação dos Estados Unidos. Salem é uma vila localizada em Massachusetts, o estado de Massachusetts, e que fica na região da Nova Inglaterra. Essa região, que ficou conhecida como Nova Inglaterra, ela era a terra prometida, a terra dos santos, digamos assim. Eram os escolhidos a dedos por Deus para construir essa nação de grandes possibilidades que era a América. E aí, no que concerne à bruxaria, fazendo um paralelo com relação ao restante do mundo, a bruxaria ela já estava ali caindo em decadência no período em que isso aqui se passa. Em 1560, a bruxaria está no auge na Europa, mas ela só vai chegar na Nova Inglaterra quase 100 anos depois, que o primeiro enforcamento de uma bruxa acontece ali por volta de 1640. Salem, portanto, acontece em 1692, como eu disse. Então a gente percebe que essas colônias inglesas, elas estão assim atrasadas de maneira política, cultural e social com relação à sua pátria-mãe. O grande paradoxo da Nova Inglaterra é que esse lugar que foi escolhido por Deus a dedo, ele vai ser o grande palco de uma das dos maiores tribunais e maiores julgamentos da história dos Estados Unidos e, portanto, o palco de intrigas, histerias, paranoias envolvendo essa comunidade da Nova Inglaterra. Aqui vocês estão vendo a Scarlett, gente, minha cachorra. Dá oi pro pessoal, você quer aparecer também, falar sobre bruxa. Bom, vamos falar sobre Salem, né? Como eu disse, Salem era uma vila muito pequena, continha basicamente 550 pessoas e em 1692 dá-se início uma histeria, começando com uma doença muito peculiar envolvendo duas crianças, que era Elizabeth Parris, de 9 anos, e Abigail Williams, de 11 anos. Essas crianças, elas começam a desenvolver uma série de convulsões. Elas dizem que a pele delas está sendo picada por agulhas, sentem ali queimação na pele. E é claro que a gente deve lembrar que doenças eram um assunto público nesse período. Doenças desconhecidas, aí é que ganha notoriedade mesmo. E se você não consegue explicar algo, você põe a culpa na bruxaria. Então, o pastor, que é o Samuel Parris, que era o pai da Elizabeth e tio da Abigail, chama o médico para diagnosticá-las, para ver o que está acontecendo com essas crianças. O médico chega à conclusão: olha, eu não sei do que se trata, só pode ser feitiçaria. Tendo esse diagnóstico de bruxaria, já não se perguntava mais a essas duas crianças o que as afligia, mas sim quem. E aí começa o grande interrogatório. Elas são levadas a esse interrogatório e começam a acusar, a priori, 3 mulheres. A Sarah Good, que era ali uma mendiga da região e, portanto, uma ameaça local. A outra mulher que foi acusada pelas crianças é a Sarah Osborne, que era uma idosa também muito reclusa daquela comunidade. E a última é a Tituba, que era a escrava da família Parris. Portanto, a gente tem nessas 3 primeiras acusadas mulheres que estão à margem da sociedade e que, portanto, elas configuram como uma ameaça ao status quo dessa comunidade de Salem. E foi justamente a partir desse interrogatório que começa uma série de acusações e intrigas, culminando na morte de 14 mulheres, 5 homens e 2 cachorros. Salem, portanto, virou assim um lugar
distópico que até hoje é envolto de um misticismo muito grande no imaginário coletivo americano. Há algumas possíveis explicações para o que dá início, né, a essa histeria e até culminar no auge dos enforcamentos nessa sociedade. A gente tem que lembrar que é uma comunidade extremamente restrita e estrita. Portanto, há muitas repressões, muitas tensões sexuais e geracionais envolvendo essa comunidade. A expiação dos pecados constantes gira uma vigilância extrema. E é claro que a maneira de extenuar essas ansiedades sexuais, de extenuar esses medos e fantasias envolvendo o imaginário coletivo dessa comunidade, é justamente colocando a culpa em tudo na bruxaria. A gente tem, né, essa sociedade muito repressiva, muito disciplinatória, né, que julga e culpa e pune rapidamente aquilo que destoa do status quo, e aí a gente encontra todas as respostas de todos os males que afligem essa comunidade na Bíblia. Então, o grande respaldo dos julgamentos era os termos bíblicos. O medo da bruxaria vai se espalhar por essa comunidade quase como uma epidemia. Instaura-se, a partir disso, um inimigo invisível, e a expiação, ela é crucial para a manutenção dessa sociedade. Então, a avó pode acusar o filho pode acusar a avó, a mãe acusa os próprios filhos, os filhos acusam a avó, e assim sucessivamente, causando realmente ali uma intriga generalizada nessa comunidade. A gente tem que entender também o perfil do puritano, né? O puritano é aquele cristão cauteloso, vigilante, que pune e expia muito bem os pecados e que encontra símbolos e sinais em tudo. É por isso que na hora de acusar alguém, via-se se essas pessoas tinham alguns sinais pelos corpos, alguma coisa que indicasse que aquilo era sobrenatural. Aquilo que eu não consigo explicar, tudo aquilo que humilhava, ofendia, ou até mesmo causava um certo desconcerto, né, nessa população, era posto nas costas da bruxaria. E essa bruxaria, ela também segue algumas regras, né? Ela não é assim tão do nada. Por exemplo, a bruxaria, de acordo com essa comunidade, ela é hereditária e matrilinear, e uma vez que a sua família é acusada de bruxaria, a sua base familiar vai ser manchada para o resto da sua vida. Você nunca mais vai conseguir se reestabelecer na comunidade, uma vez que alguém da sua família, principalmente mulheres, foi acusada de bruxa. O que torna Salem algo tão peculiar nessas histórias não foram as acusações, mas sim as condenações. Então a gente tem esses julgamentos que alimentavam cada vez mais essas aflições sociais causadas pela histeria, e o enforcamento era algo que aliviava essas tensões sociais ali dessa região. Então, como é que se dava, né, esse julgamento? Na Nova Inglaterra, eles não apreciavam advogados. Eles tinham em mente que, se você é inocente, você consegue muito bem advogar por si próprio. Então, os juízes nesse período, eles representavam ambas as partes, acusadores e acusados. E aí, depois da sentença, as acusadas eram levadas ao enforcamento. E como eu disse, o enforcamento, nesse período, ele é visto como uma prestação de serviços àquela comunidade. Assim que eu enforco alguém que foi julgado por bruxaria, eu posso respirar aliviado porque o mal está sendo expurgado aqui dessa minha região. As mulheres acusadas, elas eram submetidas a uma série de torturas à procura daqueles símbolos e sinais que eu falei anteriormente para vocês. Então, cutucavam as mulheres com alfinetes, com agulhas. Eu vou deixar a foto aqui do instrumento de tortura, que é muito citado aqui nesse livro. Então, o corpo delas todo era submetido a diversas formas de tortura. Ela vai retratar que um dos acusados de bruxaria, um homem, era visto como uma pessoa muito forte naquele período, fisicamente,
E aí eles querem testar até que ponto vai a força dele. Será que ele tem uma força sobrenatural? Então colocam esse homem de bruços no chão e passam a colocar muitas pedras em cima dele para ver até onde ele aguenta. E é claro que, devido ao peso excessivo, ele vem a falecer. Só para vocês terem uma ideia de como era feito essas acusações, né, e todo o processo do julgamento. Durante lá o julgamento, no púlpito, a coisa também era muito séria. As crianças, né, ficavam de frente para a bruxa, e aí, para a bruxa bem entre aspas, se a bruxa esfregava as mãos, as crianças estremeciam. Se a bruxa piscava, as crianças convulsionavam. Se ela mordesse os lábios, as crianças apareciam com marcas de mordidas no braço e assim sucessivamente. Outro ponto muito importante nesse período são os sonhos. Se você aparecesse no sonho de alguém, meu amigo, eu sinto muito, mas você seria acusado de bruxaria. Porque o que você está fazendo no sonho de outra pessoa? Isso também era motivo para acusar alguém de bruxaria, aparecer no sonho. E assim a gente vê que o medo vai invadir essa sociedade de uma forma causando histeria e paranoia em todos eles. Era melhor você acusar do que ser acusado. E aí dá-se início a uma série de intrigas familiares e ali entre antigos amigos, porque qualquer coisa era motivo de você ser acusado de bruxaria. Deixar de informar um crime também era considerado crime. E nesse momento, né, em que as acusadas estão sendo enforcadas, outras 100 pessoas estavam encarceradas naquela cidade. Agora, eu falei para vocês que a população era de 550, né? Então, imaginem aí, façam a estimativa, o cálculo que eu não sei fazer, que eu não sei matemática básica, mas assim, muitas pessoas estavam, quase toda a população estava sendo encarcerada, acusada de bruxaria. E assim, havia muitas razões para você acusar alguém, né? Não precisava de muito. Inimizades políticas, inveja, desentendimentos amorosos, qualquer coisa era motivo de levar alguém ao púlpito acusado de bruxaria. Acumula-se uma série de acusações nessa ambientação, e o mais inusitado é que a gente tem uma ideia aqui nesse livro de como que se dava as relações sociais nesse período. Você acusava alguém que muitas vezes dormia com você, porque não existia essa noção de privacidade. Todos dormiam na mesma cama. Então você dormia na mesma cama da pessoa que você acabou de acusar de bruxaria. Até que um momento essa histeria acaba, tão rapidamente quanto começou. E novamente essas relações sociais vão ficar delicadas, porque a pessoa que você acabou de acusar de bruxaria já está ali do seu lado na igreja. Há uma ruptura enorme na confiança dessa comunidade, né? Ninguém mais confia em ninguém, são todos suspeitos. E a culpa também é algo que eles vão carregar consigo por muitas e muitas gerações. Como eu disse, a histeria ela acaba de maneira quase instantânea. E os habitantes dessa cidade, eles tentam se desprender dessa história a todo custo. Se antes eles foram vítimas de uma histeria coletiva, agora eles foram diagnosticados com uma amnésia coletiva. Ninguém mais lembra do que aconteceu em Salem, ninguém mais conhece alguém que acusou outro de bruxaria, né? E se esse passado ele é lembrado, ele sempre mantém uma postura de eu nunca levei ninguém à fogueira. Passado esse momento de paranoia excessiva dessa comunidade, a gente vê uma população repleta de culpa, porque muitos inocentes foram enforcados nessa leva aí de acusações desmedidas. Então todos relutam em falar sobre esse passado tão tenebroso que é Salem. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Esse é um livro incrível. Eu, assim, fiquei maravilhada com todas as informações que a Stacy Schiff traz aqui. Eu acho que vale muito a pena a leitura. É um livro detalhado, repleto de dados, repleto de informações. E às vezes ele é tão nítido, tão vívido, né, essa narrativa, que parece até um thriller. Porque como eu disse, né, há diversos motivos, causos que envolvem o misticismo aqui de Salem, né? O natural e o sobrenatural, eles ficam assim quase que lado a lado nessa sociedade que não consegue distinguir um do outro.
Portanto, é um livraço para a gente entender esse marco histórico para o mundo e principalmente para os Estados Unidos. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!